aprender a desconstruir o que você, Senhor Incrível, acha que faz um homem pra daí sim se tornar um verdadeiro super-herói. Ideology. Um dos melhores exemplos de como esses novos conceitos só servem para propagar os mesmos antigos preconceitos é o da masculinidade frágil. Mas antes de mais nada, por favor galera, chequem se você tá inscrito e dá like no vídeo, aproveita. Porque várias pessoas foram desinscritas e tá complicado isso aí. Por favor, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Antigamente, você ia ter lá a mulher conservadora falando que o cara tem que ser homem, que o cara não é varão viril o suficiente e tal. Agora é a modernete que vai reclamar que você não é homem o suficiente pra suportar esses problemas da modernidade. Você precisa aguentar sua mulher saindo por aí, ganhando dinheiro e tudo mais, porque senão você não é homem o suficiente. O mecanismo do ser homem de verdade atua é outras coisas que ele impõe, porque a contingência é essa. Quais são as coisas necessárias? É isso que você tem que fazer o homem fazer. Então todas essas coisas que estão atrapalhando o cara a funcionar como um bom membro da sociedade, como um trabalhador que faz mais grana e tal, tudo isso daí é problematizado pelos reformadores da masculinidade. É isso que essa galera é em todas as épocas. O pessoal que tenta racionalizar mais, adequar melhor as relações humanas às relações de trabalho, às relações do dinheiro, moldar a nossa humanidade na direção correta, entre aspas. Ser homem é saber fazer e fazer o que é necessário. O ser mulher não está atrelado ao necessário. Ele está atrelado ao desejo do homem, à imagem da mulher. O lastro está fora de si. Por isso as mulheres conseguem problematizar tanto isso. Sendo que para o homem, esse papo de masculinidades, ele não faz sentido. Não compra ninguém. As meninas falam essas coisas estranhas e conseguem um monte de meninas pra seguir elas e falar com elas. Os meninos tentam esse papo e não funciona. Por que não funciona? A gente tá atrelado à necessidade. O pessoal fala que a sociedade não deveria poder determinar o que você quer. Como assim a sociedade? Não importa o blá blá blá. O ponto é, você vai lá, você gosta de uma menina e ela só gosta de cara assim. E aí? O que você faz? Essa é a realidade que se impõe sobre você. Todo o resto desse papo de desconstrução tá flutuando acima da realidade num tapete voador e a gente tá aqui tendo que lidar com os problemas reais. Eu lembro quando eu vi o meme do esquerdo macho, que as meninas feministas reclamavam há anos. Que tipo, sou super moderninho e tal, só que só pego mina padrão, entendeu? Na verdade, eu acho que parte da razão pela qual as meninas se tornaram tão tóxicas contra os meninos internamente, sabe, essa história de expulsar os meninos e tirar o lugar de fala dos meninos dentro do feminismo. Mano, é porque é isso mesmo. Na prática, a mina bonita escolhe o cara que ela quer. O cara atraente escolhe o que ele quer, ele faz o que ele quiser. Por isso que as minas saíram todas com esse papo do relacionamento abusivo. É porque os caras cobiçados se impõem. E as minas se impõem também. Acho que a diferença é que cada cara consegue se impor sobre suas minas, sendo que as minas meio que tem que se juntar no cartel mundial pra se impor sobre os caras e não funciona muito bem contra os caras que precisava funcionar. Só funciona contra os outros que eram inocentes, na verdade. E no fim das contas aumenta, eu acho, a raiva das pessoas. Que é aquela questão, sabe? As mulheres ficam falando que você precisa censurar o conteúdo que incita a raiva dos homens pelas mulheres. Não vou falar aqui da questão de censura, mas tipo, beleza. Se a gente conseguir apontar um negócio que só serve pra isso, eu concordo, não é uma boa. Só que como você sabe se é o cara problematizando o feminismo ou se é a própria feminista defendendo o feminismo que tá incitando mais ódio nos meninos? Essa é a parte que por razões políticas as feministas não discutem, não tem o que fazer, entendeu? Eu acho que é tolice os caras que querem fingir que os homens não estão legitimamente traumatizados com as coisas. Essa eu acho que é a diferença desses novos canais de homem pros velhos. Então só tem uma masculinidade. É fazer o que tem que ser feito. Sempre. Tem um espaço pequeno ali de manobra, rebarbas. Por exemplo, você usar camiseta rosa. Tá, parabéns, entendeu? Desconstruiu mesmo. É. E aí os discursos de reforma da masculinidade se tornam uma intensificação da mesma masculinidade de sempre. Enquanto os meninos não aceitarem as meninas não padrão, é sacanagem ensinar e convencer as meninas a não serem padrão. Quer dizer, tem aquele interesse de cartel sobre o qual eu já falei muitas vezes, que se todas as meninas conseguirem mesmo juntas
concordarem em fazer menos coisa pelos caras, tem efeito isso daí. E eu acho que elas conseguiram um pouco isso. Não sei em que medida e não sei a que preço, né? Mas isso daí é verdade. No entanto, as meninas ficam elas tirando a roupa e tentando convencer as outras a não tirarem a roupa. Porque esse é o ideal. Que nem eu já falei que o ideal dos homens que faz com que eles tolerem, façam vista grossa para essas coisas que dão errado contra homens. Porque na verdade, quanto menos homem tiver, melhor pra nós. Se tiver sobrando mulher, aí sim que é bom. E as meninas também têm um negócio desses. Elas sempre vão tender a isso. A querer que elas possam mostrar o corpo, mas que as outras não fiquem mostrando o corpo pro namorado dela. Evidentemente é isso que acontece. E aí você tem toda a problematização das meninas sobre objetificação, que só serve pra justificar exatamente esse ato, e pra mostrar como elas próprias são escravas dessa dicotomia que elas denunciam, sujeito-objeto. Elas estão reclamando pra gente que a gente não fez delas sujeito. Não é assim que funciona, minha filha. Você se sujeitifica, você não pode reclamar pra gente e a gente miraculosamente dá isso pra você. No fim das contas, os papos modernos vão servir pra mulher fazer mulherzice e homem fazer homice. Não tem outro jeito, não tem como dar em outra coisa. E é aí a parte que vocês têm que vestir o chapéu de alumínio. Mas, mano, eu realmente me preocupo quando chega um monte de organização gringa com um papo de que é pra gente ser menos homem. Minha posição é absoluta quanto a isso. Se as minas todas quiserem que os caras sejam menos homens mesmo, e provarem isso com as pernas, ninguém vai reclamar. Vai funcionar tudo. Mas claramente não é esse o caso, então é sacanagem. É mentira. O problema é que é mentira. Toda essa farsa bizarra. Aí eu saio na Veja, machista radical, sabe? Os caras que veem meu canal, molecada do Twitter, com fotinho de menina de anime, com orelhinhas. Esses são os machistas radicais da Veja. Entende? Essa bizarrice. É assim que inverteu o negócio. É assim que as meninas mais caretas de todas... Tá ligado? É isso que aconteceu. De repente, elas são as feministas. Elas são os progressistas. Desprezo que essa galera tem pela escória deveria entregar o que aconteceu. É óbvio que aqueles que não são fracassados não querem mudança, pô. É óbvio que a força revolucionária tá justamente naqueles que se ferraram. E o papo com mais raiva sempre vai estar na galera que mais tá ferrada. É claro que não prova. É claro que é fácil você ir lá e fingir que tá com raiva e ficar querendo manipular os outros. Mas... quando você olha em volta e você vê que tem razões legítimas pra pessoa estar com raiva, e daí você vê ela expressando raiva, eu não acho que deveria ser nenhum absurdo e nenhuma coisa muito estranha. E a gente deveria saber usar os olhos melhor pra poder distinguir entre o que realmente cruza alguma linha e o que não. Me parece evidente que os homens fizeram um estrago nas mulheres por causa dessa mecânica da gente ter um gosto menos exigente que as mulheres. Isso é muito sério, e é uma coisa que é difícil de falar sobre ela em público, porque ela sempre pode ser potencialmente um insulto. E é aquela história, os caras reclamam disso. Eles falam que é hipergamia, que as meninas só querem pegar os caras mais top. Mas as meninas poderiam perfeitamente reclamar que a gente não tá nem aí e pega as piores minas desde que elas se comportem bem e estejam arrumadinhas. Isso daí gera muito problema pra elas. Porque é por isso que a gente fica disposto a tratar pior. Elas ficam presas nessa coisa, essas reclamações que elas têm sobre o cara, sabe, tratar ela mal e tudo mais. Tudo isso é reflexo. Então, ao meu ver, tem, obviamente, razões legítimas tanto pros caras quanto pras minas estarem revoltados. A gente precisa ser compreensivo e ficar com essa história de achar que estão incitando o ódio, incitando a misandria. Cara, tudo bem, cada um que faça o seu. Mas eu não gosto dessa história porque eu acho que a gente tem que avançar para outro lado. Temos que deixar a galera desabafar pra gente distinguir melhor as coisas. Claramente, os últimos anos não distinguiram direito o joio do trigo e a gente vai ter que fazer isso nós mesmos, nos nossos próprios círculos sociais. A gente vai precisar desconstruir a desconstrução. Por isso eu vou fazer aqui o filler reverso. Tem essa história de que você só pode pôr anúncio no vídeo se passa de 10 minutos, ou você só pode pôr mais anúncios, sei lá, até hoje eu não entendo direito, não sou muito bom com essas coisas. Mas se dá mais de 10 minutos o vídeo é top e você ganha mais dinheiro, supostamente. Então as pessoas vão lá e enrolam, né, no fim do vídeo. Mas eu vou inventar o filler reverso. Eu vou então trazer o que é desconstrução. Vamos falar um negócio que se eu falar no começo ninguém ia prestar atenção no vídeo porque é chato. E daí agora a gente vai falar de verdade. O que é desconstrução pro Derrida mesmo. E aí, chega mais. Bora. Lembra de dar like, lembra de me seguir. Comenta pra ajudar no engajamento. Se você ficou até aqui, você é um herói. Muito obrigado.
Não precisa fazer nada disso, você já é um herói. Mas se você quiser, por favor, faça isso que me ajuda. Então vamos lá. O que é desconstrução? De José Antônio Vasconcelos. Eu dei uma lida aqui no artigo, é bem firmeza, mas é um assunto meio chato, eu não vou pôr todo ele goela abaixo em vocês, tadinhos. Vamos só falar do que é essencial aqui. Desconstrução é uma estratégia para leitura de textos. Entenda isso. É uma estratégia para leitura de textos. Não é para você ir lá e desconstruir o outro. Não tem nada a ver com essa história. Olha aqui, ó. A desconstrução não pode, de acordo com Derrida, ser entendida como um conceito ou como um método, sob pena de absolutamente não entendermos a novidade do pensamento desconstrucionista, que tenta subverter as próprias noções de conceito e método. Você tem que falar em uma estratégia geral da desconstrução. A prática da desconstrução, portanto, consiste em inverter a hierarquia tradicionalmente estabelecida entre um conceito e o seu oposto correlato, para em seguida estabelecer não a redução de um conceito ao outro, como postularia a filosofia de Hegel, mas sim o jogo, a incessante alternância de primazia de um termo sobre o outro, produzindo assim uma situação de constante indecisão. Você tá entendendo o que eu faço com essa história de machismo e feminismo? Não existe princípio, fundamento ou conceito que seja anterior ou esteja fora do jogo de diferenças que operam em qualquer discurso. Uma das principais características da abordagem desconstrucionista é a apropriação e utilização de conceitos derivados de um sistema de pensamento para, ao final, mostrar como esse sistema não funciona. Este duplo procedimento de sistematicamente empregar o conceito ou premissa que se está solapando coloca o crítico numa posição não de distanciamento cético, mas de um envolvimento sem garantias. Esse é um aspecto da desconstrução que muitos acham difícil de entender e aceitar. Mas é isso então. Como podemos perceber, portanto, a desconstrução derridiana não tem por objetivo negar, simplesmente e levianamente, o valor da tradição filosófica ocidental ou negar qualquer distinção entre conceito e mito, entre filosofia e literatura, etc. Porque ela fica desconstruindo essa oposição das coisas, entre a filosofia e a literatura, entre o conceito e o mito, entre a causa e o efeito, ou que nem eu faço entre machismo e feminismo. Mas não que o Derrida tenha feito e, inclusive, se esse vídeo alcançou gente de esquerda e você sobreviveu até agora no meu vídeo, parabéns, você é foda. E, por favor, se você quiser criticar, critica aí, chama os seus mitos aí, seus youtubers favoritos e tal. Eu sou super a favor de interagir com a galera positivamente, odeio tretinha, não vou me meter em nenhuma. Tô preocupado e ocupado com uma coisa que é muito mais importante, que é resolver uma bagunça que fizeram com filosofia e sociologia quando decidiu virar modinha essa porcaria. E agora fica todo mundo falando disso, como se soubesse do que tá falando, e o negócio tá aqui, ó. Você tá vendo a diferença entre o que acontece entre esse blá 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 das menininhas e isso? Eu tenho que aguentar as meninas achando que eu sou um machista radical, e lá em casa, no meu quintal, é os moleques reclamando que eu sou passapano das mulheres, passapano das feministas, porque eu gosto de dinheiro. Antes era porque eu queria pegar geral, entendeu? Eles desistiram dessa narrativa, agora a narrativa é porque eu quero dinheiro. É óbvio que eu quero dinheiro, mas isso daqui é muito mais importante. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até o fim, e até o próximo vídeo. E tenha uma ótima quarentena forçada. Shout out, Débora. Imagina se eu conseguisse uma entrevista com ela, a gente falar sobre amor. Seria pesado, hein? Seria pesado.